A verdadeira história da vovó, como a vovó revelando a traição do marido, mudou tudo. Clara sempre foi a alegria da família, com seu jeito vibrante e histórias que faziam todos rirem, até a barriga doer. Ela era a alma das festas. Mas a vida que parecia tão perfeita começou a desmoronar como castelos de cartas. Após 50 anos ao lado de Miguel, seu marido leal e dedicado, Clara se depara com um segredo devastador que mudaria tudo. A traição não vem de qualquer lugar, mas da amiga de longa data, Ana, com quem sempre compartilhou risadas e segredos. Clara considerava uma irmã. 2 semanas atrás, numa triste tarde chuvosa, Clara ouviu conversas sussurradas que ecoavam como um trovão em seu coração. A traição revelada parecia um pesadelo. Era impossível acreditar que Miguel, o homem que sempre a amou, pudesse romper laços de décadas por causa de alguém tão próximo. O aperto no peito era insuportável e Clara sentia um nó na garganta, como se cada palavra maldita a sufocasse. Ela olhava para suas netas, tão cheias de vida e inocência, e pensava: devo protegê-las disso? Mas, ao mesmo tempo, Clara sabia que esconder a verdade não era a resposta. As tensões da família estavam crescendo. E, sem um jeito de expor o veneno que corroía seu lar, cada encontro tornava-se uma farsa. Reunidas na sala, suas netas a escutaram. Nos olhos delas, Clara viu a preocupação, mas também viu a empatia. Foi aí que decidiu. Um grande jantar de família iria acontecer. Um banquete não só para comida, mas uma armadilha emocional para todas as verdades que precisavam ser ditas. Hoje vamos para o fundo do abismo, pensou. Seria a chance de libertar-se do fardo que aprendia. À medida que o dia do jantar se aproximava, o nervosismo crescia. A mesa impecavelmente posta, os pratos que ela sempre cozinhava com tanto carinho, agora eram um convite para a dor. Seria o dia em que sua vida mudaria para sempre. Mas, enquanto Clara cortava legumes na cozinha, uma ideia perturbada. O passado, com suas camadas de segredos, parecia mais envolto em mistérios do que jamais imaginou. O cheiro de temperos preenchia o ar, mas Clara sentia um vácuo em seu estômago. E se outras verdades surgissem? E se as pequenas mentiras que cimentaram seu casamento fossem maiores do que a traição que a machucava? O limite entre o perdão e a verdade começava a se esbater diante dela. Enquanto preparava cada prato, Clara se perguntava como seguir em frente quando tudo em que acreditou parecia ruir. Com o jantar à sua frente, Clara olhou pela janela. A noite estava chegando e o escuro começava a se aproximar, assim como os segredos que estavam prestes a ser revelados. Hesitante, ela respirou fundo. O que viria a seguir poderia ser um desastre ou uma libertação. Um convite para a dor e a honestidade, um ponto sem volta. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara olhou pela janela e a noite envolveu a casa. Pensamentos turbilhonavam sua mente.
O cheiro do jantar se misturava ao medo que a consumia. Ela respirou fundo, tentando acalmar os sentimentos à flor da pele. As netas entraram, sorrindo e conversando, mas Clara sabia que tudo estava prestes a mudar. A buzina de um carro ecoou do lado de fora, quebrando a tensão no ar. Era Miguel. Entrou com um sorriso, mas Clara pôde ver a inquietude em seu olhar. O coração dela disparou, lembrando-se do que estava prestes a desencadear. Que cheiro bom, amor! Mal posso esperar para comer, disse Miguel, sem perceber a tempestade emocional prestes a acontecer. Clara forçou um sorriso, mas sentiu o nó na garganta apertar mais forte. Ela precisaria de coragem. Os familiares começaram a chegar. Ana, a amiga traidora, era uma delas. Clara a viu entrar e uma onda de raiva a abateu. Ana também sorriu, mas seus olhos estavam vazios. O que ela teria a dizer após tudo? Clara queria gritar, mas sabia que precisava manter a calma por agora. O jantar seguiu e as conversas foram superficiais. Risos acompanhavam a refeição. Mas Clara se sentia como uma atriz em uma peça trágica, cercada de aplausos, mas sem vontade de atuar. Então, antes de Clara se levantar para o discurso, a porta da sala se abriu com um estalido. Um homem entrou ofegante, com os olhos arregalados. Clara imediatamente o reconheceu. Era Paulo, o filho de Miguel de um relacionamento anterior que ela nunca conheceu pessoalmente. Ele parecia uma sombra, mas o que carregava era tudo menos leve. O clima ficou tenso. Eu preciso falar, disse Paulo, a voz trêmula. Desculpem pela interrupção. Quem é esse? Ana perguntou, quebrando o silêncio. É meu filho. Miguel respondeu como se tivesse apanhado um soco no estômago. O que você está fazendo aqui? Clara questionou, olhando para Miguel, tentando entender a situação. O nó na garganta se apertou ainda mais. Eu descobri algumas coisas. Coisas que você precisa saber, Clara. Paulo continuou, com a voz embargada. Sobre o que rolou entre o tio Miguel e a Ana. Ele hesitou, buscando as palavras. E também sobre você. Sobre mim? O que você quer dizer? A confusão tomou conta do rosto de Clara. Eu sou o resultado de uma mentira, ele disse, a voz quebrando. Uma mentira que começou antes de você até existir. Miguel me deixou fora da história, como se eu não importasse. A sala estava em silêncio absoluto. A queda dos garfos ecoava e o olhar de Clara se fixou em Miguel, buscando respostas que pareciam se esvair. As netas olharam umas para as outras sem entender. A verdade, que antes parecia estar na traição de Ana, agora se expandia em algo mais sombrio e profundo do que Clara jamais poderia imaginar. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Paula, revelando a dor de anos de ocultação. Se isso não bastasse, Ana também tem um segredo sobre você. Não sou o único com pontos de intersecção, disse Paulo, olhando diretamente para Ana. Imediatamente os olhares mudaram. A hostilidade substituiu a confusão, e o que estava escondido nas sombras agora se mostrava. Clara sentiu um torpor, uma sensação de que o chão havia desaparecido sob seus pés. O que mais poderia ser revelado? O que mais ela não sabia? A mesa era agora um campo de batalha e cada olhar carregava um peso insuportável. Percebeu que, em vez de um jantar de confraternização, havia se tornado um tribunal de segredos e traições. Em meio a tudo isso, a única certeza que restava era a incerteza sobre como ou se ela poderia juntar os pedaços. O jantar estava prestes a se transformar em algo que poderia destruí-los a todos. Ela sentiu o coração acelerar. E se Miguel e Ana não fossem os únicos a terem algo a revelar?
Um meco de dor atravessou a sala e a noite estava longe de acabar. O que seus olhos não viam poderia ser ainda mais devastador. O que mais estava para vir? O jantar havia se tornado um pesadelo. A tensão pairava no ar como um veneno, enquanto Clara olhava para Miguel, buscando respostas. Paulo, com seu olhar nervoso, parecia ser o porta-voz de um turbilhão de segredos. E as netas observavam, os olhos arregalados, tentando entender o que estava acontecendo. Agora, todas as atenções estavam voltadas para Ana, e Clara percebeu que o rosto da amiga estava pálido, como se todo o sangue tivesse escoado. O silêncio era quebrado apenas pelo som de corações acelerados. "O que mais você tem para contar, Paulo?" ela perguntou, a voz trêmula, mas firme. "Tudo começou há muito tempo, antes de vocês se conhecerem. Miguel costumava ter um relacionamento secretamente intenso com a própria mãe de Ana." As palavras de Paulo caíram sobre a sala como uma bomba. Clara sentiu o chão desabar sob seus pés. Ana se tornou uma estátua, o olhar fixo em Paulo, como se tivesse sido atingida. "Você está mentindo! Isso não pode ser verdade!" ela gritou, quase desesperada. Mas, ao mesmo tempo, um reflexo de desconforto brilhava em seus olhos. "Não estou mentindo. Eu escutei histórias de família. Miguel sempre tentou apagar o passado, como se ela nunca tivesse existido. Mas o que você precisa saber, Clara, é que você não foi a única mulher na vida dele." A verdade pulsou nos olhos de Miguel, que agora parecia perdido, enraizado ao chão, incapaz de se mover. Clara ficou paralisada. A ideia de que sua vida havia sido construída sobre mentiras ainda mais profundas era insuportável. Se Miguel amava outra mulher, então o que havia entre eles? O nó na garganta agora se transformara em um grito silencioso. Era como se visse sua vida se desfazendo diante de seus olhos e as memórias felizes uma miragem distante. "Você não pode!" Clara começou, mas não conseguiu terminar. Seu mundo desmoronava. O que mais Miguel tinha escondido? O que mais ele dissera quando dissera que a amava? O que mais Paulo estava prestes a revelar? Ana, agora em pé, levou uma mão ao rosto. As lágrimas escorriam. "Isso não é possível. Minha mãe amava. Ela amava ele. E você nunca soube, Clara?" O desprezo estava estampado em sua voz. Miguel finalmente se virou, enfrentando Clara. "A verdade é que nunca parei de amar sua mãe, Ana. Nunca parei." Ele quase sussurrou, como se estivesse confessando um crime, e o ar na sala pareceu escapar, deixando todos sem fôlego. "Então toda a felicidade que construí foi uma farsa?" Clara perguntou, a voz trêmula. "Você a amava enquanto estava comigo?" O clima ficou pesado e Clara percebeu que cada um tinha algo a perder. Era um dilema. Deveria ouvir mais ou cortar os laços de vez? Mas antes que pudesse decidir, uma luz ofuscante iluminou a sala. O brilho de um celular. As netas, que antes estavam em silêncio, agora olhavam entre os adultos, como se tentando decifrar um enigma. "Minhas amigas", uma das netas murmurou, olhando para o celular. "Tem um vídeo da tia Ana e do vovô. O que quer que estivesse na tela agora batia na porta da realidade de todos." Clara estava abalada. Segredos se acumulavam como camadas de mentiras. O que viria a seguir? Para onde essa noite poderia levar?
Aquele jantar havia se transformado em algo inconcebível e a única certeza que restava era que nada seria como antes. Clara estava paralisada, o olhar fixo no celular iluminado nas mãos da neta. O rosto dela estava em choque. Um gelado silêncio tomou conta do lugar. "O que tem nesse vídeo?" perguntou Clara, a voz quase um sussurro. Miguel tentou se mover, mas a tensão na sala o prendia. Ana, já abalada, parecia prestes a desmoronar. "Deixa eu ver!" gritou uma das netas, a curiosidade superando o medo. A menina clicou no vídeo e, num instante, uma tela cheia de imagens começou a se desenrolar. Clara e os outros se aproximaram, o coração acelerado, a ansiedade pulsando no ar. O vídeo mostrava uma festa antiga, cheia de risos e música. Na tela, Miguel dançava com uma mulher, mas não era a Ana. Era alguém que Clara não reconheceu de imediato. A mulher tinha cabelos longos e um olhar que transmitia uma naturalidade e proximidade com Miguel que era alarmante. O olhar triste da mulher e a expressão radiante de Miguel foram como um soco no estômago de Clara. "Que é ela?" Clara ofegou, a mão em sua boca. Ninguém respondeu, os olhares se alternando entre o vídeo e Miguel, que tentava se esconder na própria sombra. Clara não sabia se queria chorar ou gritar. O vídeo continuou. A música suave que tocava contrastava com a tempestade de emoções na sala. Miguel parecia feliz, conversando e tocando a mulher, enquanto Ana, na tela, observava à distância, o rosto um misto de dor e saudade. Clara franziu a testa. Seu coração batia descompassado. "Quem é ela, Miguel?" É só uma amiga." Ele tentou se defender, mas a falha na voz revelava mais do que palavras. Ana, agora com os pés no chão, olhava com desespero. "Ela é minha mãe, Clara!" Paulo gritou, quebrando o silêncio com uma verdade que reverberou em todos como um eco distante. O impacto causou ondas no ambiente. "Ela estava em todos os lugares, mas nunca quis que você soubesse." Clara sentiu a cabeça girar, como se o mundo estivesse rodando ao seu redor. A mãe de Ana? Mas por que Miguel não disse nada? A verdade estava exposta e segredos ancestrais pareciam emergir das sombras. "E você sabia disso, Ana?" questionou Clara, buscando uma resposta que tornasse o caos compreensível. Ana pressionou os lábios, os olhos dançando entre a dor e a indignação. "Eu não escolhi a história da minha família. Minha mãe é parte disso. Ela nunca me deixou entender." As lágrimas escorriam, os sentimentos de raiva e tristeza se entrelaçando. Mas o que deveria ser um momento de revelações se transformou em um pesadelo ainda maior quando o telefone de Miguel tocou. Um som insensato no meio da tensão. Ele olhou a tela, então paralisou. A expressão no rosto dele mudou instantaneamente. Um medo insuportável. "Não pode ser." "Quem é?" perguntou Clara, sentindo o desespero subir. Miguel hesitou. Então mostrou a tela que revelava a chamada. Era um número desconhecido, mas a mensagem de texto que apareceu logo após, com uma foto, levou todos a um silêncio sepulcral. A imagem mostrava outra mulher, uma jovem e um bebê em seus braços. E na legenda, "Você precisa me ouvir, Miguel. A criança é sua e não sou a única que sabe." O chão sob Clara parecia impossível de sustentar. "O que é isso, Miguel? O que mais você está escondendo?" O choque transformou-se numa tempestade de indignação e dor, enquanto as netas se esfregavam, sem saber para onde olhar.
Agora, o que antes parecia um jantar repleto de segredos se tornava uma revelação de uma vida dupla, onde cada um dos presentes carregava suas próprias verdades e mentiras. Clara percebeu que o buraco era mais profundo do que pensava. E se Miguel realmente tivesse outra família? O que ela passou durante todos esses anos era uma ilusão? A conexão emocional estava prestes a se romper com um único corte. E a única certeza que restava era que tudo mudara. Os rostos na sala estavam pálidos, cheios de medo e expectativa. O que viria a seguir? O que mais estava prestes a ser revelado, enquanto o passado de Miguel se desenrolava como uma linha de vida diante deles. As palavras de Miguel ainda pairavam no ar, pesadas como chumbo. Clara olhou para o celular na mão da neta. Seu coração disparava. O que mais poderia ser revelado? A sala estava em suspense. Todos aguardavam uma reação, uma resposta, mas Miguel apenas temia. A expressão encolhida, como se estivesse prestes a desmaiar. Quem é essa mulher? Clara insistiu, sentindo a união da família se desfazer a cada segundo. A tensão se tornava insuportável. Um nó se formava em sua garganta, as lágrimas ardendo em seus olhos. Ela, Miguel gaguejou, ela é só uma mulher do passado, não significa nada. Mas o desespero em sua voz entregava a fragilidade da mentira. Paulo estava tenso, os olhos ardiam de dor e indignação. Não é só uma mulher. Essa foto é uma prova. Clara, isso não é a primeira vez que ele faz isso. A voz de Paulo soou firme, contrariando seu aspecto vulnerável. Você não sabe quem ele realmente é, não na totalidade. Todos olhavam Miguel e um murmúrio cresceu entre eles. As netas confusas tocavam olhares nervosos, incapazes de compreender o tornado de emoções. O ambiente, antes festivo, agora se tornava uma tempestade de angústia. Clara sentia-se pequena, perdida em um mar de verdades inquietantes. Sabe de uma coisa? A verdade é que eu não tô aqui para ser o bode expiatório da sua família. Paulo falou, sua voz elevada, quebrando a atmosfera tensa. Porque tem mais ainda, porque não sou o único que tem segredos. Um telefone tocou novamente, dessa vez no bolso de Miguel. Ele hesitou, a expressão se transformando, como se o pânico o dominasse. Não pode ser, ele murmurou, mas ninguém prestou atenção. Paulo continuou. Quem acha que é o pai da criança do vídeo, Clara? Eu sou a ponte dessa história e vou te contar mais. Miguel não é o homem que você pensa que ele é. Chega! Clara gritou, sentindo uma onda de adrenalina. Precisamos encarar isso de frente. Diz logo, Paulo! Nesse instante, o telefone de Miguel tocou novamente, interrompendo tudo. Ele atendeu, algo em sua expressão mudava rapidamente de perplexidade para terror. O que você quer dizer com isso? Como você sabe? Um silêncio de morte tomou conta da sala enquanto todos observavam Miguel, as palavras falhando em sair. Ele olhou de relance para Clara e as netas, como se buscasse um refúgio, uma desculpa que não havia. Não! Ele começou a gaguejar. Não era para você saber disso. Do que você está falando, Miguel? A voz de Clara tremia, a raiva se misturando com a angústia. Era uma avalanche de sentimentos. Eu não sei como, mas minha ex-esposa, ela foi encontrada morta. As palavras saíram como um sussurro quebrado e o impacto atingiu a todos como um choque elétrico. Um grito abafado escapou dos lábios de Ana. Como assim, morta? Por quê? O que aconteceu? Sussurros e olhares de horror percorreram a sala.
Havia algo que eu não podia te contar, Clara. Ela sabia do bebê, sabia de mim. Miguel, agora a um passo da derrocada total, parecia desmoronar sob o peso de sua própria história. O composto de pânico e emoção se espalhou pela sala. As netas agora não sabiam mais para quem olhar. As expressões eram um misto de confusão e medo. Você tá dizendo que tudo isso tem a ver com a morte dela? Que alguém pode ter feito isso de propósito? Paulo questionou, suas palavras pesadas como o próprio ar na sala. Clara sentiu um vagalhão de emoções a envolver. Cada revelação, cada fio de verdade se desdobrava em um tapete de segredos. Por que você nunca me contou sobre isso, Miguel? O que mais você escondeu? A tensão crescendo se transformou em um chover de perguntas e receios. Miguel desabou sobre a cadeira, a mente presa em um labirinto de arrependimentos. Eu não sabia que esse dia chegaria. Não podia perder vocês. O telefone dele apitou novamente e o mundo parecia desabar. Na tela, uma mensagem apareceu e todos se inclinaram para ver. Clara leu em voz alta, paralisada. Eu sei o que você fez. Não se esqueça, a verdade sempre vem à tona. Os olhos de todos se arregalaram. Um universo de segredos começava a ser revelado. E Clara teve certeza de que sua vida nunca mais seria a mesma. O que isso significava? Quem estava por trás da mensagem? A confusão se misturou ao medo e o jantar se tornara um campo de batalha, repleto de perguntas a serem respondidas. Nada poderia preparar Clara para a tempestade que estava prestes a desferir sobre suas cabeças. E ela mal podia imaginar que esse era apenas o começo de um novo pesadelo. A sala estava em silêncio absoluto. O coração de Clara pulsava em um ritmo frenético, ecoando a tensão que pairava no ar. As palavras, a verdade sempre vem à tona, reverberavam na mente dela. Miguel, agora pálido, olhava para o celular, tentando entender a mensagem que acabara de receber. Para Clara e todos ali, nada fazia sentido. Quem é essa mulher? A pergunta dela cortou o silêncio. Todos se voltaram para Miguel. Os olhares esperavam uma explosão. Ela é uma antiga conhecida, Miguel disse, a voz vacilante como se estivesse preso em uma teia de arrepios. Antiga conhecida? Você tá brincando. Miguel, isso não é apenas uma antiga conhecida. Clara estava à beira de um colapso. O nó na garganta se apertava e as palavras pareciam emboladas. Paulo estava à porta, ainda pegando o fôlego da revelação anterior. Ele se aproximou, os olhos cheios de um misto de compaixão e raiva. Clara, essa mulher pode ser a chave para tudo. Se ela está de volta, significa que o que quer que tenha acontecido não acabou. O que você quer dizer com isso? Perguntou Clara, a voz quase rouca. Sua cabeça girava. Cada novo detalhe parecia uma peça de um quebra-cabeça vazio, e o nervosismo crescia, ameaçando desmoronar seu mundo. Por que pode ser? Paulo hesitou, buscando força. Ela trabalhou com você antes de se mudar. Você não se lembra daquela vez que ela veio nos visitar? A mulher do vídeo? Ela era mais que uma amiga. Era sua irmã. A revelação caiu como um raio em um céu sem nuvens. Clara congelou. Minha irmã? Você está dizendo que ela é minha irmã? O chão sob seus pés parecia ruir. Sim, uma história que Miguel escondeu. O que mais ele não contou? Este vídeo é uma gravação dela.
A mulher com quem ele dançava é parte da sua vida, Clara. Miguel não é o único a ter segredos. Cada palavra de Paulo era como uma faca afiada, rasgando o véu dos enganos. Miguel abriu a boca, mas nada saiu. Clara se sentiu perdida em uma tempestade de pensamentos. Durante toda a vida, era como se algo estivesse faltando. A sensação de abandono, a confusão a envolvia em uma espiral de emoções. As netas, assistindo atentamente, não podiam compreender completamente a gravidade da situação, mas sentiam a tensão crescente. A sala estava densa. O medo e a raiva estavam interligados em um fio tênue de lembranças desbotadas. Por que você não me disse? Tudo faz sentido agora. E você teve coragem de vir aqui e nos enganar desse jeito? A voz de Clara estava alta. A dor era como um eco na sala. Clara, eu não sabia. Miguel se apressou, mas não encontrou desculpas suficientes. O passado de Clara parecia ter mais mistérios do que respostas. Então, como um tiro no escuro, o celular de Clara vibrou na mesa. Era uma mensagem. Com mãos trêmulas, ela pegou o aparelho. O destinatário? Um número desconhecido. Você não sabe a verdade. A morte da sua mãe está interligada com o que Miguel escondeu. Ligue antes que seja tarde demais. O coração de Clara quase parou. O que é isso? Sussurrou, a cor fugindo de seu rosto. Ligue para quem? O que mais está acontecendo? Paula perguntou, percebendo o pânico no rosto da avó. Eu não sei. Clara balançou a cabeça. Um turbilhão de emoções a inundava. Por que tudo isso está acontecendo? Muitas conexões, muita dor. Agora tudo está prestes a eclodir. Paulo murmurou, os olhos fixos em Clara. Precisamos saber onde isso vai levar. Mas como? Ligar para quem? Ana, que até então esteve em silêncio, se aventurou a perguntar. O medo estava estampado em seu rosto. Clara olhou para a mensagem novamente, o nome da destinatária dançando nas extremidades da tela como uma sombra de um passado que ela não reconhecia, mas que agora fazia parte dela. Eu preciso descobrir o que está por trás disso. Preciso saber a verdade. E enquanto os outros a observavam, a sala se tornava um caldeirão prestes a transbordar. Clara foi tomada por um impulso descrito, como se soubesse que a resposta estava mais próxima do que imaginava. Ela já não sabia se estava preparada para o que poderia encontrar, mas a urgência da situação a empurrava para frente. Todos estavam esperando que ela tomasse uma decisão. O que mais essa noite reservaria para eles? Clara sentiu a vida pulsar ao seu redor e, antes que pudesse hesitar, decidiu apertar o botão de chamada, sem saber que, ao fazer isso, abriria as portas para um novo tipo de caos que ela nunca poderia imaginar. Clara sentiu a pressão acelerar em seu peito. A mão em seu celular trêmula. A mensagem ainda brilhava. Né? O que mais poderia acontecer? As perguntas giravam em sua mente como um furacão. Ela respirou fundo antes de tocar o botão de chamada. O ringue ecoou como um tambor em sua alma. Todos na sala observavam, os rostos ansiosos refletindo seu próprio desespero. Miguel a fitava, as sobrancelhas franzidas, enquanto Paulo, com um olhar cheio de espera, parecia urgentemente querer saber o que aconteceria a seguir. O silêncio cortante era palpável. Alô? A voz do outro lado era grave e Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Eu espero que você esteja pronta para ouvir a verdade. O timbre da voz a fez estremecer. Quem é você? Perguntou Clara,
a garganta seca. Sou alguém que conhece melhor a sua história do que você mesma. O que Miguel não te disse pode mudar tudo. Ele está envolvendo você em um labirinto de mentiras. Do que você está falando? Clara sentiu o chão tremer sob seus pés e seu coração pulsava incontrolável. Havia algo mais, algo que estava prestes a explodir. A pessoa na linha riu, um som frio que fez Clara sentir um arrepio. Ah, minha cara, Miguel não é quem parece ser? Você acha que essa traição é o pior que pode acontecer? Está apenas na superfície. O que vem a seguir vai lançar uma sombra sobre tudo. Pare! Miguel gritou, os olhos preocupados, mas Clara não estava pronta para silenciar a revelação. Diga o que você sabe. A voz dela soava firme, determinada. Você sabe sobre a sua mãe, não é? A afirmação foi como um soco. O rosto de Clara empalideceu. Seu passado, coisas que lutava para entender, estavam prestes a saltar à vista. Minha mãe? Clara jogou um olhar rápido para os outros. Ana observava, o rosto pálido e Paulo empoleirado na beirada da cadeira. O que aconteceu com ela? Ela não foi morta como você pensa. A voz era cáustica, quase sarcástica. Foi uma farsa, um encobrimento. A verdade é que ela estava viva, escondida. E se você não tomar cuidado, vai descobrir que Miguel não é o único que tem segredos. O ar ficou pesado, como se houvesse uma tempestade prestes a estourar. Clara sentiu a realidade ao seu redor balançar. Uma sombra passou rapidamente sobre o rosto de Miguel. Isso não é verdade! Você tá mentindo! Ele protestou, mas sua voz estava fraca. Mentindo? Olha ao seu redor, Miguel! A verdade que você tanto temia vem à tona. Aquele tom desafiador na linha era algo que Clara nunca esperaria ouvir. Por favor, Clara sussurrou. O que você sabe? Quem é você? Uma amiga da sua mãe. E posso te entregar a verdade. Mas você precisa estar disposta a confrontar o que está escondido. Caso contrário, eu não posso garantir sua segurança. Clara sentiu o pânico aumentar, seus olhos disparados. Segurança? O que você quer dizer com isso? Eu sei onde sua mãe está, mas ela não está sozinha. Miguel não é simplesmente seu marido. Ele tem laços com pessoas que você nunca imaginou. Ele não pode protegê-la, Clara. O que mais você tem a dizer? Clara já não sabia se estava pronta para ouvir, mas o medo da verdade a empurrava. O choque a consumia e a sala parecia girar. A linha estava prestes a se cortar quando a pessoa do outro lado falou rapidamente. Você precisa decidir. Sabia que a criança que Miguel quase perdeu também está nesse ciclo? Mais segredos estão para ser revelados. Você terá que enfrentar isso. Não ignore essa revelação. Antes que todos vocês sejam tragados. E com isso o telefone ficou mudo. O vazio tomou conta da sala. Clara estava trêmula, o olhar perdido. Clara? Miguel estava ao seu lado, a preocupação refletida no seu semblante. O que foi isso? O que você ouviu? Ela só pôde gaguejar, sentindo a realidade ruir ao seu redor. O que mais estava por vir? Tudo parecia se desdobrar em um emaranhado de segredos e mentiras que desafiavam sua compreensão. E a única certeza que tinha agora era que, ao abrir aquela porta, não havia retorno. Eu preciso saber mais, ela disse, o eco de sua voz ressoando em meio à confusão. O jantar, que deveria ser um momento de celebração,
transformara-se em um terreno movediço, cheio de verdades perigosas. O que mais poderia acontecer? Quais outros segredos Miguel e Ana escondiam? E já não havia como voltar. O peso da revelação se fez sentir em todos. E Clara soube que estava apenas no começo. A verdadeira tempestade estava prestes a se desatar. Clara sentia o coração disparar enquanto olhava para a tela do celular. As palavras ecoavam em sua mente como um eco distante, e a sala estava tensa. Miguel estava próximo. Sua expressão era uma mistura de pânico e culpa. Aquela ligação, aquela mensagem, tudo parecia conspirar contra eles. Clara, precisamos conversar sobre isso. Miguel insistiu, mas Clara apenas balançou a cabeça. O peso da revelação ainda prendia. Se você não me disser a verdade agora, tudo estará acabado entre nós. A voz de Clara era firme, mas por dentro ela tremia. Então, de repente, toda a situação foi interrompida por um barulho ensurdecedor. A porta da sala se abriu com força e uma figura inesperada entrou. Era Luana, a irmã de Clara, que todos acreditavam estar longe, em outra cidade. Ela parecia aflita, o rosto pálido e os olhos arregalados de desespero. Clara, você precisa ouvir isso! Luana gritou e todos a encararam surpresos. O clima elétrico da sala mudou instantaneamente. Luana, o que você está fazendo aqui? Clara quase gritou, perplexa com a entrada abrupta da irmã. É sobre a mãe de vocês. E não é só isso. Miguel, você precisa ouvir também. Luana estava sem fôlego. Seu corpo tremia enquanto ela falava. Do que você está falando? Miguel perguntou, a preocupação agora evidente em sua voz. Eu encontrei documentos, coisas que foram escondidas por anos. A verdade não é como você quer que todos acreditem, Luana disse, agora mais calma, porém determinada. Eu não podia ficar em silêncio. Clara olhou para Miguel e um novo nó apertava sua garganta. Que mais você sabe, Luana? A irmã respirou fundo, tentando acalmar os sentimentos turbulentos. A nossa mãe não morreu em um acidente como sempre disseram. Ela foi assassinada. E Miguel, você está mais envolvido nisso do que imagina. O silêncio caiu como uma bomba e todos na sala estavam estáticos, incapazes de processar aquelas palavras devastadoras. O olhar de Miguel mudou de confuso para alarmado. O que você disse? A voz dele falhou um pouco e Clara percebeu que, mesmo adivinhando, aquilo ainda era um choque. Ela não era só a sua mãe. Ela estava tentando escapar de algo maior. Miguel, você pode ser a chave disso tudo. O que aconteceu entre vocês foi muito mais complexo do que apenas um romance mal resolvido. Luana olhou diretamente nos olhos de Miguel. Sua intensidade a fazendo parecer uma força da natureza. Uma conspiracy? José perguntou, tentando entender. O que você está dizendo? Luana iniciou um discurso carregado de emoção. A minha pesquisa revelou que tudo gira em torno de um negócio sujo, em que Miguel estava envolvido. A sua ligação com aqueles que você tem medo de nomear não é apenas sobre você, Miguel. É sobre tudo aquilo que destruiu a nossa família. E se Clara souber, outras pessoas podem saber também. A sala estava mergulhada em um silêncio ensurdecedor. Clara olhou para Miguel e os sentimentos se agitam em um turbilhão. A traição, a dor e a confusão, tudo se misturava. Miguel abriu a boca como se fosse para protestar, mas as palavras não vinham.
O olhar de Luana era pesado e suas mãos tremeram levemente. Eu sei que você se afastou de tudo isso, mas não dá mais para esconder. De repente, o celular de Miguel vibrou novamente. Ele pegou e o rosto dele empalideceu. É dela, sussurrou, quase sem fôlego. De quem? Clara indagou, agora temendo o que estava por vir. Miguel não respondeu imediatamente, mas seu olhar dizia tudo. Era um sinal de que o pesadelo estava apenas começando. E a realidade de que ele tinha que confrontar seu passado agora se tornava cada vez mais real. Você não pode fugir da sua verdadeira história, Miguel. Luana disse com certeza. A verdade virá à tona e você não está sozinho, mas precisa encarar seus demônios agora. O clima estava carregado. Clara sentiu a expectativa crescendo, misturada ao medo insuportável. O que poderia se desenrolar a seguir? As peças do quebra-cabeça estavam em movimento e ela sabia que, ao final, as verdades que emergissem poderiam mudar tudo. E antes que pudesse formular mais perguntas, um grito ecoou do lado de fora, quebrando a tensão no ar. Socorro! Alguém me ajude! Todos se viraram, prontos para o que quer que fosse. E lá fora, uma nova tempestade de segredos aguardava. O que mais estava por vir? As revelações estavam apenas começando. O grito continuou ecoando pelo ar, cortando a tensão como uma faca afiada. Clara virou-se rapidamente, seu coração batendo descontroladamente. As expressões dos familiares estavam congeladas, a expectativa era palpável, e o que antes parecia um tumulto de segredos, agora estava prestes a se revelar em algo ainda mais sombrio. A porta se abriu novamente e uma figura familiar apareceu, ofegante e desesperada. Era Raquel, a antiga funcionária da família, uma mulher que todos conheciam bem, mas que agora parecia uma sombra do que fora. Clara, você precisa saber, houve um acidente. A voz dela tremia e a presença dela parecia inserir mais caos na sala. Que tipo de acidente, Raquel? Miguel perguntou, agora perdido em uma mistura de medo e confusão. Ele se levantou. A pressão parecia demasiada. O pânico da funcionária o apanhou de surpresa. A sua mãe, ela foi vista. Alguém a encontrou. Raquel gaguejou e Clara sentiu que o chão a deixava. O que você está dizendo? Minha mãe está morta! Clara gritou, o desespero transparecendo em suas palavras. As netas, com os olhos arregalados, começaram a trocar olhares, sem entender ou acreditar no que estava sendo dito. Não, Clara, não está morta. Alguém viu ela em um lugar distante. Parece que ela está envolvida em algo muito pior do que a gente imagina. Raquel continuou, engolindo em seco. Ela está fugindo e não está sozinha. Os sussurros na sala mudaram para gritos baixos de choque e incredulidade. Paulo, incapaz de se conter, gritou. Isso não pode ser verdade! Tudo o que você me disse sobre a morte dela era uma mentira? O que mais você não nos contou, Miguel? Miguel estava paralisado. Clara o observava, sentindo seu mundo virar de cabeça para baixo. O peso das responsabilidades começava a desmoronar e as memórias mais profundas começaram a se misturar com as verdades que ela temia. Você a manteve escondida, não foi? Clara perguntou, seus olhos queimando de indignação. Miguel, você sabia que ela estava viva e não nos disse? O que mais você está escondendo de mim? Raquel, agora numa bravura inesperada, interveio. Clara, isso não é só sobre Miguel. Sua mãe tinha algo que eles queriam. Segredos! E pode ser que ela esteja em perigo. Ela estava com lágrimas nos olhos
E os detalhes começaram a se desenrolar em uma rede de mentiras maiores do que se imaginava. Miguel olhou para Clara e os olhares pareciam se cruzar em uma explosão silenciosa de emoções. Eu não sabia que encontrariam. Por que você não me disse sobre isso antes? Ele estava em desespero, mas sua resposta parecia incapaz de aliviar a dor de Clara. Porque eu pensei que você estava fazendo o melhor para proteger todos nós. Clara gritou, a raiva intensificando suas palavras. Mas antes que qualquer resposta pudesse vir, um estrondo ensurdecedor sacudiu a casa. A porta da frente foi golpeada com brutalidade e um grupo de homens entrou. Eles eram desconhecidos e a atmosfera instantaneamente mudou de uma discussão familiar para um clima de ameaça palpável. Clara sentiu um frio na espinha, como se estivesse sendo engolida por uma sombra sombria. Você, um dos homens gritou, apontando para Miguel. Você tem algo que é nosso e estamos aqui para pegar. A tensão eletrizou o ambiente e Clara não podia acreditar no que tinha acabado de acontecer. Seu coração acelerou como um tambor ensurdecedor. Sem pensar, Miguel imediatamente tentou proteger Clara e as filhas. Saia daqui! Você não sabe o que está fazendo. Mas as palavras saíram tremidas e ineficazes. A cena diante dele se tornava um caos. Clara olhou para Raquel, que estava paralisada. As netas, com medo e angústia, se agarrando uma à outra. O que estava acontecendo? O passado de Miguel, seus segredos ameaçadores, tudo agora havia vindo à tona de uma maneira aterrorizante. A sala, antes cheia de segredos e mentiras, agora estava cercada por um perigo real e iminente. Vocês podem nos levar, mas não podem levar minha família. Miguel vociferava, agindo como um escudo humano. Clara percebeu que estava no centro de uma tempestade e que nada voltaria a ser como antes. A revelação chocante de que sua mãe estava viva agora parecia uma lâmina e um relógio do tempo. E o que estava por vir poderia mudar tudo novamente. Os olhos de Clara se encontraram com os de Miguel. Uma pergunta se formou na mente dela. Quem era ele realmente? E mais importante, o que mais ele estava prestes a perder? Enquanto os homens avançavam, um grito de Raquel cortou a sala. Cuidado! E com isso, tudo desmoronou. Clara estava apavorada. O olhar dos estranhos, especialmente o homem que gritou, era um misto de raiva e determinação. Miguel se posicionou na frente dela, como se pudesse proteger a família apenas com a própria presença. Vocês não têm nenhum direito aqui. Ele gritou, a voz firme, mas Clara podia sentir o medo pulsando em seu peito. Cala a boca, Miguel! Um dos homens avançou, tirando um envelope do bolso. Você tá metido em algo muito maior do que imagina. As coisas acabaram de esquentar e nós viemos buscar o que é nosso. Clara sentiu um nó se formando na garganta. Ela queria entender, mas tudo parecia um emaranhado de mentiras e segredos. O que vocês querem? Ela perguntou, forçando-se a falar em meio ao pânico. Sabemos que sua mãe está viva e que Miguel escondeu muito mais do que traições, o homem disse, olhar firme. Precisamos que ele nos entregue o que prometeu, senão todos vocês vão se arrepender. Miguel olhou para Clara e o desespero transpareceu em seus olhos. Eu nunca faria isso. Não importa o que você pense que eu tenha feito. Raquel gritou, tentando intervir. Todos nós podemos resolver isso sem violência.
Mas sua voz estava tremida e a sala estava imersa em um clima de tensão, expectativa e medo. Os homens não estavam dispostos a recuar. O líder deles ergueu uma mão, abrindo o envelope e revelando documentos que Clara reconheceu. Eram velhas fotos da sua mãe, mas muito mais do que isso. Eram documentos que ligavam Miguel a algo obscuro. Clara sentiu suas forças se esvaírem. Olhando para Miguel, ela percebeu que ele poderia estar enredado em um mundo que ela nunca quis imaginar. Tudo que está escrito aqui é verdade. Agora, ou você assume o controle da situação, ou perderá tudo, o homem disse com um sorriso gélido. E nesse momento, Clara sentiu que cada segundo era uma eternidade. Clara, ouvi-me, Miguel disse, a voz dura. A verdade é que a sua mãe estava no meio de um esquema que pode se repetir. Eu me comprometi a proteger a você e as meninas. Mas precisamos agir rápido. Não podemos deixar que eles levem tudo. O medo era palpável. Clara olhou para suas netas, que tremiam de medo, os olhos arregalados com a situação. Eu não vou deixar você machucar a nossa família, disse ela, a voz um pouco mais firme. Então vamos fazer um acordo, o homem disse, dando um passo à frente. Você vai nos ajudar a encontrar sua mãe. E se não ajudar, as consequências serão desastrosas. Clara olhou para Miguel e um entendimento silencioso passou entre eles. Era hora de encarar toda a verdade, dar um passo em frente e finalmente decidir o que fazer com a bagunça que haviam criado. E antes que ela pudesse responder, um barulho ensurdecedor a fez sobressaltar. A porta se abriu abruptamente, revelando uma figura que parecia saído de um pesadelo. Era a mãe de Clara, pálida, mas viva, com a determinação nos olhos. Mãe! Clara não pôde conter o grito. O tempo parecia parar enquanto todos na sala voltavam-se para ela. A dor e a alegria se misturavam, e era como se o mundo tivesse ficado em silêncio por um instante. Clara, eu tô aqui para resolver isso. Precisamos falar agora, antes que tudo isso acabe em destruição. Sua mãe disse, a voz firme, cada palavra carregada de uma força surpreendente. Nesse momento, Clara soube que o desfecho estava prestes a acontecer. Entre segredos e traições, entre amor e ódio, a verdade estava finalmente se revelando. O que restaria deles todos, ao final? Nesse instante o foco se desenhou. Clara, sua mãe, Miguel e aquele grupo ameaçador. O que aconteceria a seguir? Clara respirou fundo, suas esperanças e medos começando a se equilibrar, enquanto sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. Agora foi a vez de você tomar uma ação. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostra seu apoio. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E, por favor, compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de agir agora.